Eu fiquei 6 meses em Portugal. Primeiramente eu fui para Vila Real, que fica mais no norte do país. E como deram alguns problemas com a documentação, eu acabei indo para a Universidade de Aveiro, que foi a minha primeira opção desde o início. Então, eu morava lá com uma menina que era brasileira e mais 2 portugueses, num complexo de universitários. Então, ficava uns 5 minutos da universidade. A universidade era bem grande, era bem moderna. Para eu me achar no primeiro dia, eu tive que usar o mapa que eles me deram, porque era muito grande e os números dos prédios não eram em ordem. E eu sempre tinha por exemplo, eu tinha uma aula no 8, depois eu tinha uma aula no 10, depois eu tinha uma aula no 11, então ficava meio difícil de eu me achar lá. As aulas eram bem legais, eram todas como se fossem mini auditórios, não eram salas de aula mesmo. Todas em mini auditórios, com no mínimo 50 cadeiras, então sempre tinha bastante gente nas turmas. Eu gostei bastante dos meus professores, só que como a língua deles é português também, só que eles têm um sotaque, eles têm um modo diferente de falar. Então, cada professor falava do seu jeito e até pegar o jeito como eles falavam demorou um pouquinho, porque alguns falavam rápido demais e aí eu não conseguia acompanhar. As aulas lá são bem diferentes daqui, não são à noite, são durante a manhã e a tarde. E são, por exemplo, 2 horas de aula na segunda-feira de prática e 2 horas de aula na quarta-feira à tarde de teórica. Então, sempre tem uma prática e sempre tem uma teórica. De setembro a fevereiro eu participei do primeiro semestre. Eles, realmente, quando tu vai para a aula é até dezembro e depois o mês de janeiro é só para testes. Por exemplo, eles fazem um teste só de todo o conteúdo do semestre. E na época de fevereiro eles fazem a época de recurso, que é como se fosse uma recuperação, para quem não conseguiu passar com as outras notas. Então, lá em Portugal eu também tive uma grande facilidade de poder realizar viagens, porque os países da Europa são muito próximos. Eu consegui viajar para a Espanha e para a Itália, porque lá eles têm promoções de passagens que são bem baratas. Por exemplo, algumas passagens podem custar até 15 euros para te ir para outro país, então tem uma vantagem enorme. E em Portugal também eu consegui viajar para mais de 5 cidades, porque lá é um país bem pequeno, então se tem transporte pelo país inteiro, de comboio, que é como eles chamam o trem lá. Então você paga 10 euros e consegue ir até Lisboa, que é no sul do país. Então é muito vantajoso e muito fácil e rápido. Algumas das dificuldades que eu tive lá foi a moradia, porque como eu cheguei depois na cidade de Aveiro, eu tive... Muitas pessoas estavam procurando por apartamentos e aí eu tive um pouco de dificuldade, eu tive que ficar 2 semanas em hostel até eu conseguir achar um lugar para ficar. A dificuldade também é até você pegar o jeito, como eles falam, que é um sotaque diferente. Não é igual ao brasileiro falando, mas você acaba conseguindo pegar o jeito, as gírias e o modo como eles falam. Então, algumas dicas que eu dou para quem pretende fazer um intercâmbio é, primeiro, preparar a documentação com antecipação, porque alguns documentos têm que ir para outras cidades para conseguir fazer, tem que ir para São Paulo para conseguir fazer o visto, e isso leva tempo, leva organização na agenda de cada pessoa. Então, é uma das recomendações. Para alugar um apartamento, não é bom você chegar e começar a procurar lá o lugar, porque essas cidades universitárias, os alunos já começam a procurar antes mesmo de se mudar, então eles arranjam lugares muito mais fácil de quem chega e na hora já vai procurar o lugar, porque é muito concorrido e é difícil de achar um lugar. O dinheiro, por mais que todo mundo ache que ir para a Europa é caro, lá mesmo não é. Só precisa ter uma organização antes, um planejamento em relação ao dinheiro. Para as passagens, que é a parte um pouco mais cara de ir para a Europa, mas lá, se você for comparar entre os mercados daqui e os mercados de lá, por exemplo, os de lá têm seções em que só tem promoção, então é bem mais fácil, bem mais vantajoso
Brasil até, se for comparar. Então, algumas coisas que eu indo para lá eu acabei ganhando. Eu criei autonomia, independência, porque quando você vai para lá, você vai sozinho, não tem quem faça as coisas por ti lá. Você tem que achar apartamento sozinho, tem que achar as aulas sozinha, tem que ir para academia, para viagens você faz sozinho também, ir para o aeroporto, é tudo é tudo você que faz. Então, isso é uma coisa que antes eu só ia atrás dos outros, agora eu já consigo fazer por mim mesma, já consigo ir até o banco, pagar as contas, já consigo ir ao mercado, fazer as compras da semana ou do mês, enfim. E eu até estou mais aberta, mais conversando mais, é uma coisa que antes eu era muito tímida, muito reservada e agora eu já consigo conversar mais. Tu acaba criando muito interesse pelos outros países e pelo país em que tu tá. Por exemplo, a Portugal, eu me interessei muito mais pelas cidades, pelas pessoas e eu queria conhecer mais países da Europa também. Então você vai criando esse interesse e querendo conhecer mais a cultura, a diversidade cultural que todos os países têm. Na tua opinião, então, todo acadêmico pode ter essa experiência, deve ter uma experiência como essa? Vale a pena para o seu currículo, vale a pena a bagagem cultural, né? Sim, eu acho que é muito importante que toda pessoa deveria fazer intercâmbio porque te agrega muito, tu cria uma bagagem que não tem igual, porque tu conhece diversidade de pessoas, conhece lugares e conhece outras realidades, então é muito importante. Os métodos da universidade também, como são diferentes, também é legal conhecer.